Olá, colegas. Aqui é Leandro Lopes e vou dar início às aulas de comandos básicos do Excel. Dando seguimento, então, às nossas aulas de Excel, separei aqui um controle simples para ilustrarmos algumas funções do Excel. Aqui é um controle de despesas, um controle doméstico. A gente tem alimentação, diversão, diverso, educação, saúde. A despesa ao longo de 4 meses. Não vamos nos apegar aqui aos números, porque a finalidade aqui é apenas aplicar os recursos do Excel. Então vamos lá. Inicialmente, o que é interessante saber em um controle dessa natureza é quanto a gente gasta por mês. Então, eu quero saber quanto eu gasto em cada um desses 4 meses. Então, o que eu vou fazer? Logo aqui embaixo da coluna janeiro, eu selecionando essa célula, eu tenho a opção de vir aqui na opção somatório, cliquei aqui, vejam que ele já selecionou a coluna que eu desejo ser somada. Suponhamos que eu queira mudar aqui a abrangência da soma, que não é o caso, eu conseguiria aqui arrastar e ele somar mais células ou excluir alguma, por exemplo, se fosse o caso. Mas nesse caso, como queremos somar tudo, então veja que clicando aqui, ele já me dá a soma de todos esses itens. Agora eu quero efetuar a mesma operação para os outros meses. Ao invés de eu repetir essa operação para mais 3 meses, que eu posso fazer? Mantendo aqui a célula selecionada, encostando o mouse aqui na parte inferior direita, vejam só que o mouse ele muda o formato. A cruz muda o formato. Então, quando ele mudar o formato, eu clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto. O que ele fez? Automaticamente, ele moveu a fórmula que eu utilizei nessa primeira célula para as demais, considerando o novo campo. Vejam só, quando eu deixo selecionada a célula e clico aqui na fórmula, vejam só que ele está considerando a soma da coluna C, linha 4, que é justamente essa, até a coluna C, linha 12, que é essa. Se eu verificar aqui a célula ao lado seguinte, a mesma coisa ocorreu. Então ele deslocou a fórmula para todas as outras colunas, fazendo com que a operação inicial da fórmula que eu inseri aqui se repetisse para as demais colunas. Agora vamos lá. Além de eu desejar a soma, o gasto do mês, seria interessante também nós sabermos quanto estamos gastando por categoria. Então, eu quero saber, de alimentação, quanto que eu tenho gasto. Então, alimentação eu vou proceder da mesma forma. Porém, aqui na linha alimentação, na última célula, ligeiramente na próxima célula livre após a última coluna, vou selecionar, vou até a mesma opção, clicar somatório e vejam só que ele já selecionou a linha que eu desejo a somatória. Eu clicando Enter, vejam que eu já tenho o resultado aqui. Da mesma maneira que eu arrastei a célula, arrastei a fórmula aqui embaixo, eu também vou arrastar aqui. Interessante que eu também tenho a opção de fazer o seguinte, vejam que eu selecionei aqui, coloquei o cursor aqui no canto inferior direito. Se eu clicar 2 vezes com o botão esquerdo, vejam só o que vai ocorrer. Ele já arrastou a fórmula automaticamente. É lógico que eu poderia ter feito da mesma forma, segurado aqui, ter seguro com a tecla do mouse esquerdo, arrastado até o final. Porém, quando você trabalha com planilhas longas, nesse caso temos apenas algumas categorias aqui, 9 categorias, então é simples você segurar e arrastar. Mas quando trabalhamos com planilhas longas, é interessante fazer uso desse recurso, primeiramente para evitar de no meio do caminho aqui o dedo do mouse que está pressionado, ele se soltar e você ter que retornar ao início. E também é uma questão de agilidade. Então o Excel ele te dá várias facilidades nesse sentido para fazer com que cada vez você consiga executar atividades de forma mais rápida, mais produtiva. Já pegando esse gancho aqui,
eu vou adicionar aqui mais uma função para vocês entenderem o tipo de recurso que a gente tem no Excel. Aqui eu pretendo então a média. Então aqui eu tenho o total, né? Vou deixar escrito aqui. Então aqui eu pretendo descobrir qual a média gasta. Então o que eu vou fazer? Para a média, para descobrir a média, eu vou clicar o sinal de igual e vou começar. Vejam só, quando eu digito igual, ele já me apresenta as funções matemáticas. Então, vejam só, média é a segunda opção. Cliquei em média, ele me abre esse quadro perguntando, eu quero extrair a média de quais números, qual faixa de números. Então, eu clico aqui na primeira célula em janeiro e vou até abril. No caso aqui eu vou excluir essa última coluna aqui que é total. Vejam só que ele já demarcou. Cliquei OK. Então ele já me mostra que a média de gastos com alimentação é de R$ 325. Da mesma forma, se eu quiser descobrir a média dos itens abaixo, eu também clicando aqui no canto inferior direito, logo que o cursor mudar de formato, então vejam só, ele arrasta a fórmula para as demais categorias. Então eu tenho aqui, com um comando simples do Excel, eu consegui descobrir quanto eu tenho gasto por mês, quanto eu tenho gasto por categoria, alimentação, carro, casa, e a média de gasto que eu tenho nesse período. Então aqui foram mais alguns comandinhos do Excel. Continue acompanhando o canal, inscrevam-se no canal, quem não é inscrito, que posteriormente estarei divulgando mais exercícios práticos e comandos básicos do Excel. Obrigado.